Romanos 1,16. O tema é a família, eu e minha casa. Um dia Josué está diante do povo. O povo está meio ainda indeciso em algumas coisas. E Josué declara isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tipo, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei como é que vocês vão conduzir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão. E aí você entende que você tem essa decisão para tomar. Como é que você vai conduzir a tua casa? Mas eu preciso te dizer algo. Em Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ministra os nossos corações. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto importante, Romanos, também conhecido por muitos como o Evangelho segundo Paulo. O apóstolo Paulo, que trouxe muitos dos conceitos, doutrinas que fazem base, nos explicou bases, que já existiam, mas ele conseguiu, de alguma forma, traduzir isso melhor para nós, bases do cristianismo. E aqui Paulo apresenta o seu entendimento, a sua visão do Evangelho. E ele declara isso, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Naquela época havia uma influência gigantesca dos gregos. E Paulo então ele diz, primeiro o judeu, depois haviam muitos irmãos, gentios, gregos. Então ele diz primeiro do judeu, assim como o Senhor Jesus afirma em outro momento: a salvação vem dos judeus. Mas significa que o Evangelho é o poder de Deus, não apenas para o povo de Israel, mas é o poder de Deus para todas as nações da terra. Aliás, a promessa feita a Abraão já declarava isso: em ti serão benditas todas as nações da terra. Porque o Senhor já pensava em nós. Amém? Agora, quando nós pensamos a respeito do que é o Evangelho, e eu preciso que você me acompanhe, eu estou falando de família, mas eu quero que você entenda isso. Quando nós pensamos sobre o que é o Evangelho, eu pergunto para você: o que é? Se você fosse responder de bate-pronto, o que é o Evangelho? Ele é uma filosofia? É uma doutrina apenas? É uma religião? São dogmas de alguma igreja histórica? Será que isso é o Evangelho? E você vai entender onde eu quero chegar. Mas a resposta correta é não são essas coisas. O Evangelho, sim, tem doutrinas. Pode haver uma filosofia de vida, mas isso não é a essência do que é o Evangelho. A igreja tem as suas tradições. Nós hoje vamos repartir o pão, é uma tradição, mandamento litúrgico deixado pelo Senhor Jesus. Sim, existem algumas pequenas coisas, mas em si, em essência, o Evangelho, ele é a boa notícia, é o que diz a palavra evangelho, que significa, quando você vai na origem da palavra, a boa notícia a respeito da obra do Senhor Jesus, que gera uma renovação de mente. Presta atenção nisso. Gera uma mudança de perspectiva em uma nova vida. Então pensa comigo, o Evangelho, ele é a boa notícia a respeito da obra de Jesus. Significa Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou,
E por causa da sua obra, você pode ter nova vida. Só que quando você entende isso, isso gera em você uma renovação da tua mente, gera em você uma mudança de perspectiva para uma nova vida. Muda a tua cosmovisão. O que é cosmovisão? Conjunto de crenças, valores, pressupostos que moldam a forma como uma pessoa enxerga o mundo, interpreta a realidade e toma as suas decisões. É como um par de óculos invisível que você passa a utilizar. Você pode até não ficar pensando nos óculos. Quem usa, né? Quem usa óculos de grau, não fica, né? De manhã põe o óculos e diga, olha meus óculos, como estou bonito, né? Cai bem em mim. Não fica pensando nos óculos. Você usa tanto óculos que ele faz parte da tua vida. Você nem se lembra que está usando óculos. Você só lembra quando tira, que a visão fica, né, embaçada. Mas você está enxergando a vida através dessas lentes. Amém ou não? Cosmovisão é isso. É quando você tem um conjunto de crenças, de pressupostos, e toda a realidade, você passa a enxergar através destas lentes. A cosmovisão ela é abrangente, abarca todas as áreas da vida. Presta atenção, todas as áreas da nossa vida. Família, trabalho, política, ciência, espiritualidade. Ela influencia atitudes, escolhas, relacionamentos, prioridades. Pergunta aí para quem está do teu lado, quais são hoje as tuas prioridades? Ela pode agir de maneira inconsciente. Você não fica pensando sobre a tua cosmovisão, mas ela está aí. É o exemplo dos óculos. Ela está moldando como você entende a realidade. Ela responde a grandes perguntas da vida. Quem somos? De onde viemos? Qual o sentido da vida? Quem lembra tinha aquela parte do programa, não lembro se era no Fantástico, qual que era, que o tiozinho, aquele baixinho, falava, olá, tudo bem? Eu queria dizer, hoje nós vamos estudar a vida de Paulo, o que comia, de onde veio, que povo pertencia. Responde essas coisas, quem somos, de onde viemos, qual o sentido da vida, certo e errado, para onde vamos? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque quando você entende o Evangelho, ele muda a tua mente, muda a tua cosmovisão. E agora a tua família tem que entrar nesta mudança prática de vida. Na perspectiva bíblica, o Evangelho não é uma doutrina isolada, mas esta cosmovisão completa. Então, quando Paulo diz o Evangelho é o poder de Deus, isso aqui é um poder dinâmico, prático, real, verdadeiro, que funciona. Quando em Romanos 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos dito isso. Racional significa intencional, refletido, pensado, lógico. Ou seja, há uma intenção ao fazer isso. E aí o verso 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Perceba, quando o Evangelho entra em tua vida, e você entendeu, não é religião, não são doutrinas apenas, não é um tipo de filosofia, é diferente de tudo. Isso gera em você uma renovação de mente, uma forma diferente. Diga aí para quem está do teu lado, é diferente.
Guarda isso. O Evangelho gera em nós uma maneira diferente de ver o mundo e de viver a vida. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. O Evangelho nos faz interpretar a realidade a partir de Jesus. Da criação, da queda, da redenção, da consumação. Nós passamos a enxergar o mundo através do Evangelho. Amém, meus irmãos? Por que eu fiz toda essa introdução? Porque eu tenho me preocupado quando eu vejo algumas famílias de cristãos. Daquele que disse, eu creio no Evangelho. Daquele que disse, eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho me preocupado como alguns cristãos conduzem a sua família. O que eu tenho percebido? Um grande perigo hoje é os conceitos, os valores, as filosofias do mundo têm entrado nas casas de muitos cristãos. Muitos hoje têm conduzido os seus filhos, o seu casamento, a sua vida, ou de qualquer jeito, sem intencionalidade nenhuma, ou seguindo padrões que foram moldados não no Evangelho, mas no mundo. O que Paulo diz aqui em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este século. Significa, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Isso cobra um preço de nós, irmãos. A nossa vida será diferente do resto do mundo. Se você quiser ser politicamente correto, dificilmente você será um bom discípulo de Jesus. Eu não estou pedindo para você brigar com ninguém, eu não estou pedindo para você bater boca com ninguém, não é isso. Mas o que o mundo considera politicamente incorreto, muitas vezes, se não todas as vezes, é biblicamente incorreto. E você tem que estar pronto para conduzir a tua família com uma fé, com uma convicção. Daqui eu não estou com Cristo e não abro, ninguém me tira daqui. Não importa o que o mundo pensa. Isso me preocupa um pouco, porque as ideias, os conceitos do mundo têm muito peso hoje dentro de muitas famílias, porque me parece que não compreenderam que o Evangelho muda a nossa cosmovisão. Então você pega, por exemplo, os pais. Muitas vezes o materialismo, o sucesso está acima de tudo. A correria de um pai às vezes é pelos bens, eu preciso dar uma vida melhor aos meus filhos, eu preciso dar a eles o que eu não tive. Eu não pude ter o videogame que eu queria, não pude ter isso, eu não pude ter aquilo, então eu vou dar para os meus filhos isso. E aí trabalha dia e noite, não sei quantas horas, para poder dar. E tudo bem, trabalhe, se dedique, melhore as circunstâncias da tua família. Mas esse não é e não deveria ser a prioridade. Não importa se o teu filho tem ou não tem o que os outros têm ou deixam de ter. Mas o teu filho tem recebido os valores do reino? Porque no final, é isso que realmente vai importar. Eu citei meu pai aqui. Meu pai não pôde me dar tudo que os meus amigos, alguns amigos e colegas tinham. Mas ele me deu muito mais do que todos os outros. Eu lembro de acordar com 5 anos de idade, já citei, passar na sala e ver meu pai prostrado, ajoelhado, orando 5 horas da manhã, buscando a Deus. Aquilo ali me marcou. Aquilo ali ficou guardado no meu coração. Eu entendi, isso aqui é importante.
O resto é o resto. Isso aqui é importante. Se o meu pai se dedica a levantar cedo e buscar Deus, é porque isso aqui é importante. Mas às vezes essas ideias do mundo entram nas casas. Alguns pais delegam a educação espiritual dos filhos à igreja. A igreja. Responsabilidade do pastor. Pastor, prega a palavra. Ensina esse guri aqui, ó. Esse guri aqui está precisando. Não é só o guri que está precisando. Delegam à igreja. A igreja que se vire para formar esse guri ou essa guria. Quando nós deveríamos ser os primeiros pastores dos nossos filhos. Quando nós deveríamos ensiná-los pelo exemplo. Filho, vai ler a Bíblia. Mas o pai está com um pote de sorvete maratonando Netflix. E não tem problema, pode fazer isso aí de vez em quando, tá? Não é pecado. Está liberado. Mas você não pode fazer só isso. Você não pode pedir algo para o teu filho que você não faz. Amém ou amém, que dizia o pastor Damasceno? Os adolescentes hoje. Muitos adolescentes têm a sua identidade moldada pelas redes sociais. Nós, pais, deveríamos estudar um pouco mais sobre as redes sociais. Rede social não é social, é rede, é business, é negócio. Não há problema em usar rede social, eu também uso. Mas eu não posso ser inocente achando que rede social, nossa, rede social, que social? Muitos adolescentes hoje formam a sua identidade atrás de influencers, celebridades, pessoas que não têm nada a ver com Bíblia, com Deus e com uma vida reta diante do Senhor. E aí os princípios das Escrituras estão ficando de lado, né? Há um relativismo moral, que é o que a mídia, as redes sociais, os influencers ensinam. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Não é o que o Senhor Jesus disse. No assunto salvação, no assunto evangelho, no assunto reino de Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitas vezes os nossos filhos estão soltos, sozinhos. Você não deixa ele brincar na rua ou ela brincar na rua. É perigoso, é perigoso, é perigoso. E realmente é. Mas estão dentro do quarto a madrugada inteira, enfiado com a cara nesse negócio. O que é muito mais perigoso. Você nem sabe com o que ele está falando, o que ele está vendo e o que ele está seguindo. Aí depois fica jovem e diz: pastor, eu não sei onde eu errei. Aí eu respondo: eu sei onde tu errou. Tu achou que o teu filho ia sozinho se encaminhar e esqueceu da tua responsabilidade. Pastor, mas eu cheguei na fé, meus filhos já são adultos, eu não sabia. Então, nós vamos orar, nós vamos clamar, porque Deus pode fazer milagres e os teus filhos podem ser resgatados em nome de Jesus. Mas quando eu falo à igreja, e você que tem filhos pequenos, você tem que tomar uma decisão e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, mas o vizinho ele fica a noite inteira no celular. Mas tu não é o vizinho. Tu é meu filho. Ele eu não sei. Ele é com o pai dele. Tu é comigo. Mas eu sei onde tu vai chegar. Eu estou te treinando para tu ser do BOPE. Tu vai ser tropa de elite, rapaz. A gente tem que ter uma intenção. Quem está entendendo aí, amém ou não? Adolescentes hoje buscam aceitação. Querem ser incluídos, né? Só que daí, nessa coisa de rede social, de ser incluído, abrem mão de valores como a pureza, a linguagem, comportamento. Essas coisas vão entrando na igreja.
De tempos em tempos na igreja a gente tem que falar de vestuário, né? Aí começam umas modinhas a pegar, as gurias, vai em retiro, aí a bermuda vai ficando mais curta, mais curta, mais curta, e a gente tem que voltar, peraí, onde é que nós estamos? Em Ibiza ou no retiro da igreja? E será que a gente tem uma roupa para usar no retiro e outra para usar em casa, em outros lugares? Agora é roupa de crente. Então quer dizer, tu é crente só na igreja. Jesus tem que voltar quando tu estiver na igreja, né? E se ele voltar em outro momento, talvez não vai. Será que isso existe? O marido, muitas vezes, hoje, vivendo uma passividade espiritual. Homens que não exercem liderança espiritual em sua casa. Não, fala você, meu amor, ora você, meu amor, não sei o que, meu amor. E tu, meu amor? Quando é que tu vai acordar, rapaz? E bater no peito e dizer, ó, é comigo. Vamos orar aqui. Você está com medo de quê? Homens que hoje têm vivido uma passividade espiritual, deixam de lado a oração, a devoção, a busca, o ensino. Poxa, antigamente um homem cristão, ele era fonte de respostas. Você sentava com um ancião, um homem de Deus, e você podia perguntar muitas coisas, e ele te daria uma direção, porque conduziu a casa, os filhos, a família, porque ama a Deus, e passou uma vida buscando a Deus, se torna um conselheiro. Deus está à procura de homens que serão conselheiros espirituais. Eu nunca vou me esquecer de quando eu vi o documentário sobre a vida de Billy Graham, e o Bush pai, no velório, ele disse, aqui jaz o pastor da América. E aquilo me tocou e disse, Deus, eu quero ser o pastor da minha cidade, eu quero ser o pastor do meu estado, eu quero ser o pastor da minha nação. Como que pode um homem causar um impacto tão grande numa nação? Mas um dia ele tomou uma decisão. Um dia ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A filha dele disse, o meu pai me impactou para o evangelho. A vida dele. O que nós estamos fazendo aqui? Você está pensando o quê? Vou viver minha vida de qualquer jeito e no final vamos ver o que vai dar. Será que é para isso que Jesus te chamou? Às vezes há um machismo cultural, aí é o contrário, né? O homem acha que é o rei em casa, mulher, vai lá, faz a comida, faz isso, faz aquilo. Ou é o contrário, ou se omite, não há autoridade. Nós precisamos voltar ao que a Bíblia ensina, ao padrão bíblico. Pastor, mas no mundo não me interessa. O que me interessa é o reino de Deus. O que fazem no mundo, deixo de fazer, eles vão dar conta diante de Deus. A esposa, as narrativas seculares hoje de empoderamento feminino, eu acho graça dessas coisas. Empoderamento feminino. Desde quando a mulher perdeu o poder? Aí o mundo pegou tudo que era ruim do machismo, todas as práticas ruins de homens machistas, e virou para o lado da mulher, e chama isso de feminismo, e acha que isso é uma coisa boa. Primeiro, a mulher cristã sempre foi empoderada. Quando você lê Provérbios 31, eu não sei você, mas quando você lê Provérbios 31, você percebe uma mulher que está à frente do seu tempo. A Bíblia cita uma mulher que negocia, compra terrenos, vende terrenos, cuida do marido, cuida dos seus filhos, é uma empresária, é uma mulher que sabe negociar, cuida da casa e da família, é uma mulher à frente do seu tempo. A Bíblia já fala disso há muito tempo. Jesus incluía as mulheres, deu voz às mulheres. Mas a Bíblia fala que a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Sim, e o que é sujeição na Bíblia? Estar debaixo da mesma missão, andar ao lado, contribuir, ajudar o seu marido.
Aliás, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Por trás de todo grande homem de Deus, há uma grande mulher de Deus. Pode ter certeza disso. A mulher não é empoderada? Pensa nos grandes homens da história, qualquer um deles, cristãos ou não. Todos eles tiveram uma mãe ou uma figura que, quem sabe, foi sua mãe. E elas exerceram poder e autoridade sobre esses homens, formaram esses homens que foram grandes na terra. Tem maior empoderamento do que ser mãe? E não importa, a mulher quer trabalhar, quer ser uma executiva, não importa. A igreja não é contra nada disso. Nós só não podemos perder o papel da mulher e do homem dentro do lar. Porque o mundo está invertendo tudo. Por quê? Porque tem alguém por trás influenciando a sociedade. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Hoje a gente vê muitas mulheres sobrecarregadas, com uma carga enorme, porque falta liderança do marido. Algumas mulheres gostam de liderar, então se sentem à vontade nesse lugar. E não há problema da mulher ajudar o marido. Não há problema nenhum. Mas nós não deveríamos perder de vista o padrão da Escritura. Porque ele, além de ser o padrão, é o melhor de Deus para nós. Sabe o que você percebe quando um homem assume o seu lugar na família, os filhos, a esposa? Você vê uma família feliz, vivendo o propósito de Deus. Todos se ajudando, todos trabalhando juntos, e o nome do Senhor é glorificado. Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Nós vamos deixar que as influências do mundo, que as ideias do mundo, que o padrão do mundo entre em nossas casas, ou nós vamos bater no peito e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que o vizinho vai fazer eu não sei, o que os colegas de trabalho vão fazer eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós viveremos um padrão diferente do padrão do mundo. Amém ou não? Diga comigo: diferente. Você vai sair com isso guardado no teu coração. Você tem que ser diferente. Cantar a musiquinha lá do Didi Mocó: daqui para frente tudo vai ser diferente. Canta aí para quem está do teu lado: daqui para frente tudo vai ser diferente. Tem que ser diferente. A musiquinha você vai lembrar, Aí você lembra da mensagem. Daqui para frente tudo tem que ser diferente. O diferente paga um preço, irmãos. As pessoas hoje se espantam quando você vai num restaurante, e aí os teus filhos, eles estão quietinhos do teu lado comendo. Nossa, como que você consegue não dar um celular para ele se aquietar? Olha, eu só digo que não. Acho que um fedelho de 3 anos de idade vai mandar em mim? Espera aí, irmãos, nós precisamos voltar a um lugar de coerência. Ah, pastor, esse guria é impossível. Que idade tem? 2 anos e meio. Você imagina quando tiver 18. Se você não consegue segurar um piá de 2 anos e meio, o que vai ser quando tiver 18? Volto a dizer, faz esse guri chorar hoje. Amanhã ele vai te fazer sorrir. Um dia o teu filho vai olhar para você e vai dizer: pai, mãe, muito obrigado por tu ter me corrigido e por tu não ter deixado eu fazer o que todo mundo fez. Hoje eu reconheço que Deus me abençoou. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Faz chorar hoje. Amanhã ele vai te fazer sorrir. Não só com os filhos, irmãos. A nossa vida. Hoje homens e mulheres chegam em casa, pegam o celular e aí ficam lá rodando feed, não conversam mais, não têm vida juntos. Nós estamos vivendo igual o mundo muitas vezes. Será que a gente não tem que repensar a nossa vida diária, irmãos? Reconectar o casal, largar um pouco a TV, largar um pouco o celular, estarem os dois juntos, olho no olho, jantarem juntos, conversarem com os filhos, reconectarem a família.
Hoje, a mãe faz o almoço e chama o filho pelo WhatsApp. Manda o emoji, a figurinha, um memezinho ali, né? Will Smith comendo macarrão. Manda lá. É meio nojento aquele meme, né? Espera aí, gente. Nós vamos ter que tomar uma decisão, irmãos. Eu estou falando só coisa óbvia. Mas você concorda comigo? A gente está precisando ouvir o óbvio, né? A gente está precisando falar do óbvio. A gente precisa retomar isso, irmãos. Não interessa o que o mundo está fazendo, está dizendo, está vivendo. Você não é do mundo. Dizem que uma vez o irmão estava vindo uma vigília. No fogo e tal, só que era de madrugada, umas 4 horas da manhã. Começou a chover. Aí ele botou um capote preto assim, por cima da cabeça. Você imagina aquele vulto preto, um capote, né? Aí veio um cara para assaltar. Quando o cara chegou perto, botou a arma. É um assalto, ele disse, eu não sou deste mundo. Mas ele estava querendo dizer que ele era do reino de Deus, né? O cara saiu correndo. Porque ele entendeu. Eu não sou deste mundo. Só que estava com aquele capote, assustou o ladrão. Você não é desse mundo. A gente tem que entender isso. Sabe o que me chama a atenção? Queria que você abrisse um último texto, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abre aí. Diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partir sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Olha o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando, diga comigo, confessando, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meu irmão, minha irmã, você não é daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria está no céu. A verdadeira Jerusalém que descerá do céu. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, trabalhamos, estudamos, conduzimos a nossa família, mas você tem que saber, você é peregrino. Os teus valores são de uma pátria superior. Por que as pessoas às vezes não nos entendem? Porque nós não somos daqui. Jesus disse certa feita ao povo, qual é a razão de vocês não entenderem a minha linguagem? Porque ele veio de um reino superior. Irmãos, nós precisamos compreender isso. O texto diz que Abraão peregrinou com Isaque e com Jacó. Significa que ele passou isso ao seu filho, ao seu neto. Enquanto ele andava na terra, ele passou esses valores dizendo, meu filho, nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós temos uma terra, uma pátria verdadeira no céu. E o filho passou para o seu neto. Nós não podemos ser iguais ao mundo, irmãos. Nós temos que ser diferentes. A nossa família tem que ser diferente. Não importa o que o mundo acha ou deixa de achar. O que importa é o que a Bíblia nos ensina. Uma coisa, eu já disse para o meu filho, né? Os vizinhos fazem algumas coisas lá, os amiguinhos da rua, andam com celular já com 11, 12 anos de idade, soltos, né? Jogam de madrugada, faz e acontece. Mas eu já disse para ele, o pai está te treinando. E pode escrever, daqui 20 anos, você vai ver onde você vai estar e aonde eles vão estar, se eles não mudarem de vida. Você vai ver, é o que eu falei. Cristão tem que treinar os seus filhos para serem tropa de elite do reino de Deus. Para ser os CEOs do reino de Deus. Nós temos que treinar os nossos filhos. Isso é intencional, irmãos.
Nós temos que treinar a nós mesmos, mudar como maridos, como esposas, como casa, como núcleo familiar. Nós precisamos ser intencionais, porque aquilo que o homem semeia, o homem também colherá. Até quando nós vamos terceirizar a culpa dos nossos fracassos? Olha só o que está acontecendo na minha vida, isso, aquilo, aquilo outro. Óbvio, irmãos, eu entendo que tem casos e casos específicos, por motivos específicos. Mas a maioria das coisas que nós colhemos tem tudo a ver com o que no passado plantamos. O que você está plantando hoje, daqui 10 anos você vai colher. 15, 20 anos, você vai colher. Então, se você bater no peito e disser, a partir de hoje, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Saiba de uma coisa, o Senhor vai ser por ti. O Senhor vai ser por ti. O Senhor vai ser contigo, com os teus filhos, com a tua família. E você vai viver a vontade boa, agradável, perfeita de Deus. Ou o evangelho para nós é só religião? É vir na igreja. Não muda nada na prática, né? Por que eu comecei falando do evangelho? Porque se você entender o evangelho, tem que haver mudança real. O que você assiste na TV, como você cuida dos filhos, marido com a esposa com o marido, tem que haver mudança real. Do contrário, não é evangelho, é religião. O pastor citou alguns. Na igreja são os anjos, só falta a auréola aquela, né? Mas em casa, rapaz, só falta manifestar. Se botar a mão, sai gritando. São os capeta em casa. Devia ser assim, irmãos? Será que a gente não devia refletir, mudar algumas atitudes e honrar ao Senhor? E deixa eu dizer, inclusive para nós pastores, do que adianta a gente ganhar o mundo todo se a nossa casa não estiver salva no Senhor? Nós precisamos conduzir bem a nossa família, a nossa casa, manter isso, buscar isso. Em casa, nos tornarmos homens e mulheres que agradam a Deus. Senão o resto é conversa fiada. E o Senhor espera homens e mulheres que vivem de verdade a fé. Leve Deus a sério e Deus vai te levar a sério. Amém? Baixe tua cabeça onde você está. Faça uma reflexão. Como é que você está conduzindo a tua casa? Como é que você está conduzindo o teu lar? A tua própria vida. Quem tem filhos, quem não tem, quem é marido, quem é esposa, quem é filho. Sabe? Cada um na sua função. Faça uma reflexão.